como as dores emocionais se manifestam em nossas vidas. O que são dores emocionais? Dores emocionais são aquelas experiências emocionais, como o próprio nome diz, que nós vivemos e geralmente está conectado com a nossa infância, onde aquela situação, aquela experiência superava a nossa capacidade de lidar com o acontecimento. Então, como esse momento, essa experiência era maior do que a nossa capacidade de conseguir lidar com aquilo, isso causa em nós uma ferida. Causa em nós, algumas pessoas chamam de trauma, causa uma dor em nós, em cada um de nós, e nós todos temos essas dores. Mais pra frente eu vou falar sobre como essas dores acontecem e aí vai ficar e quando elas acontecem vai ficar um pouco mais claro isso. Mas todos nós temos, não tem como fugir porque nós somos seres humanos. E vocês vão conseguir compreender isso mais profundamente no decorrer do vídeo. E como essas dores se manifestam? Diferente das dores físicas, que elas se manifestam com muito mais clareza, por exemplo, quando eu tenho uma dor no ombro, eu sei que é uma dor no ombro. Eu posso não saber a causa da dor, mas eu sei aonde exatamente ela é. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu sei que não é uma dor no pé. E assim sucessivamente. Agora, as dores emocionais, elas se misturam, elas se confundem. Por exemplo, eu posso estar passando por uma situação muito difícil na minha vida e aí eu sinto raiva. Mas se eu consigo olhar o que vem acompanhando a raiva, pode vir uma grande tristeza, que eu não entro em contato porque eu sinto só raiva, eu me defendo sentindo raiva. Porque como eu já disse aqui em outros vídeos, a raiva é uma emoção básica do ser humano e tem uma função em nossas vidas. Se você não tiver assistido o vídeo e quiser ver o tema, procura aqui no canal que tem exatamente sobre esse tema, eu estou destrinchando a raiva lá. Mas o que eu quero dizer é que as emoções não são claras, elas podem se misturar. A gente pode estar, por exemplo, num velório, sentindo a maior tristeza do mundo, sentindo a dor da perda e acontecer algo engraçado e naquele momento a gente se desconecta um pouquinho da nossa dor e a gente se diverte, a gente ri. Então na vida é assim, as coisas acontecem ao mesmo tempo, os sentimentos surgem às vezes muito embolados. E por que eles são assim? Né? Porque se a gente der um passo para trás na nossa história pregressa, a gente olhar para a criação dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós e por aí vai, não existia espaço muito para expressar as emoções. Não tinha, e nem para compreender as emoções. Vamos pensar numa criança, né, dos nossos avós crianças, por exemplo, as histórias que eles nos contam. Eles não podiam manifestar, a criança não tinha voz. Os pais decidiam, determinavam, a criança simplesmente obedecia. E assim, os nossos avós, para não falar, né, dos bisavós e tataravós, vamos começar com os nossos avós, aprenderam a se desconectar das emoções, porque eles não podiam expressar. E aprendendo assim, passaram para os nossos pais assim, e isso só muda com uma força maior quando a gente resolve olhar para isso, para dar um espaço para compreender as nossas emoções e para expressar essas nossas emoções. Então elas se manifestam na nossa vida de formas diversas. Por exemplo, eu posso sentir uma grande dificuldade de comunicação. Eu posso não saber me expressar. Então eu posso meter os pés pelas mãos, porque eu sinto alguma coisa aqui, não tenho clareza do que eu estou sentindo, e aí eu tento falar para o outro o que o outro que eu quero dizer para ele, não coloco bem nas palavras, o outro entende talvez o oposto do que eu quis dizer e vira para mim, às vezes, devolvendo uma coisa agressiva, forte, porque se sentiu ofendido, e enquanto eu queria, sei lá, uma comunicação fluida com o outro. E aí, isso vai acontecendo na vida de diversas maneiras. Por eu não conseguir compreender a mim mesmo, também não consigo compreender o outro. Então, quando o outro chega para mim, muitas vezes já estou armado, nem escuto. Se manifesta nas nossas dificuldades, os nossos conflitos. E aí eu vou trazer um exemplo maior aqui, daqui a pouco, e vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Mas, por exemplo, eu posso sentir que me acontecer alguma coisa, eu ser traída, por exemplo, e ao ser traída, eu não dar conta da tristeza que eu estou sentindo.
isso traição amorosa ou no trabalho, ou por uma amizade, da dor, da ferida que me causa aquela traição, e aí eu entro com raiva. Às vezes eu quero xingar o outro, brigar com o outro, escrever uma mensagem agressiva, eu entro na raiva. Mas no fundo, eu tô sentindo não só raiva e tristeza. Então, algumas dores que eu vou trazer aqui, né, que eu aqui nesse momento citando, por exemplo, a gente pode não se sentir aceito, não se sentir visto, é uma dor de não se sentir compreendido, uma dor de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado, de ser humilhado, de ser traído, como eu falei aqui. Então, tem vários tipos de dor, mas para mim, se eu fosse resumir em uma única frase, eu diria assim: a dor de não nos sentirmos aceitos e amados como somos. Só que isso não é tão claro para nós. Por isso, tantas emoções e sentimentos surgem assim, ó, tão embolados em nossas vidas. E nós temos dois caminhos: aprender com a vida, e a vida vai repetir aqueles gatilhos emocionais diversas vezes para que a gente aprenda a olhar e superar aquela dificuldade. Ou a gente pode buscar um caminho de ampliação da consciência através do autoconhecimento, que, na minha opinião, né, é o caminho mais amoroso que a gente pode escolher. Isso não quer dizer que ele seja mais fácil nenhum dos dois é. Passar por grandes dificuldades na vida é tão difícil quanto buscar o caminho do autoconhecimento, porque no caminho do autoconhecimento a gente vai tomando consciência do nosso ego, né, das dores da nossa infância, de como a gente reage a essas dores, de como a gente vestiu uma capa para não saber expressar por esse medo de não ser aceito, né? A gente vai deixando de ser quem a gente é e vai se moldando aquilo que os outros querem que a gente seja. Essa é a maior dor que eu penso que, pelo menos na minha compreensão, na minha estrada, na minha jornada, na minha estrada, nos meus atendimentos, nos grupos, essa é a maior dor que aparece. E ela aparece de diversas maneiras, como eu acabei de citar aqui. Então ela aparece numa dificuldade de comunicação, ela aparece numa dificuldade de trabalhar em equipe, ela aparece numa dificuldade com os pais, com a esposa, com os filhos. Ela aparece de uma maneira conflituosa. Acontecem conflitos na nossa vida, né, assim, cotidiana, e aqueles conflitos vão nos trazendo os gatilhos emocionais do que aconteceu conosco um dia, para que a gente tenha, como eu falei aqui, a oportunidade de aprender a superar. Então, nenhum caminho de crescimento é fácil, não é? Ele é árduo. Porém, existe um caminho mais amoroso, que é o caminho do autoconhecimento. Para mim, o caminho deixar a vida ensinar é um caminho mais duro. Mas é um caminho. Nós todos vamos evoluir de uma maneira ou de outra. Então, vou trazer um exemplo aqui que vai ficar claro como surgem emoções diferentes e divergentes ao mesmo tempo. Imaginem a seguinte situação: um casal que está casado aí, vamos imaginar aqui 10, 12 anos. Então eles já passaram pela fase de adaptação, eles já conseguiram criar uma sintonia, uma conexão. Imagina que esse casal já tem ali 2 filhos. Então, eles já passaram também pelas dificuldades da chegada do bebê, né, dos 2 bebês, já passaram pelas noites em claro, pelas feridas emocionais que surgem muito comumente no nascimento dos filhos. Eles já superaram de vários obstáculos, diversas dificuldades e seguiram. Só que nesse momento, né, lá com os 12 anos de casamento, imagina que a mãe da esposa adoece. E essa mulher, essa sogra, mora em uma outra cidade. E essa filha, né, que é a esposa, nesse contexto familiar que eu estou trazendo, ela deseja ir ao encontro da mãe para ajudar as necessidades da mãe e para estar perto também. E aí ela conversa com o marido e fala: olha, você fica aqui com os meninos que já estão grandes, sei lá, já estão com 12, outro com 10, então, ou 11, já estão grandes, já não tem uma dependência assim de cuidado, de comida, de banho. Claro que vai ter, né, tem alguém para ajudar, mas
eu vou, porque eu acho que dá conta aqui sozinho. E o marido, compreensivo, solidário à dor da esposa, fala assim, não, vai mesmo, vai lá, cuida da sua mãe, dá notícia, vamos conversando, a gente vai mantendo contato e tal. E aí a mulher vai para a cidade da mãe e o marido e a esposa seguem conversando, ela segue contando para ele como é que tá a situação. No primeiro final de semana, o marido pega, entra no carro com as crianças e leva lá para ver a avó, para ver a mãe. E aí ele volta para casa, eles continuam se falando, mas o tempo vai passando, as crianças têm suas atividades, o marido tem o trabalho, o tempo vai passando e a mulher vai estendendo a sua permanência na casa da mãe. Então passam-se 20 dias, 30 dias, 40 dias e a mulher não volta. E esse marido então começa a ficar em conflito. Um lado dele compreende a doença e a mulher querer estar perto da mãe, querer ajudar. Mas outro lado dele não está satisfeito. Entende que a mulher está abandonando a família e está abandonando ele. Só que não é com clareza que ele sente isso. Ele não fala, tô me sentindo abandonado. Não, ele começa a ficar irritado. Irritado com o quê? Irritado em ter que cuidar dos filhos, em ter que levar o filho para a escola, voltar e cuidar dos filhos no final de semana, porque vamos imaginar aqui que a secretária deles não vai, e então ele tem que fazer a comida, tem que isso, tem que aquilo, e começa a sentir falta da esposa, e ali ele começa a ficar irritado. E começa a ficar irritado, começa a cobrar da esposa. Então ele começa a falar com a esposa assim, você não vai voltar? Não, mas não tem ninguém para ajudar? Cadê sua irmã? Cadê seu irmão? E vamos imaginar que esses 2 filhos moram fora do Brasil. E aí a mulher fala assim, não, a minha irmã tá se programando para vir, mas ela tem menino pequeno, então ela tá se programando lá. Ela vem daqui a 1 mês. E o seu irmão? Não, meu irmão não tem condição, porque a esposa dele tá... Vamos supor que a esposa dele tá também doente. Então, eu tenho que ficar aqui. No entendimento da mulher, ela tem que permanecer ali. Ela fala que tem. E o marido já começa a ficar mais irritado. A conversa, o diálogo entre os dois começa a não ser tão fluido, porque começa a aparecer uma raiva ali, né? Um lado do marido compreende, a esposa querer estar lá com a mãe, mas o outro tá pé da vida mesmo. Tá em conflito, porque ele acha que tá demais. Ele acha que a esposa está sendo abusada, que os irmãos são folgados. Aí várias coisas vão surgindo na cabeça e ele começa a falar para a esposa. Do lado de lá, a esposa tá vivendo um conflito, porque a mãe dela que tá doente, uma situação, vamos imaginar que é uma situação que pode desencadear por uma gravidade maior, e ela tá ali com medo da perda da mãe. Tá com saudade do marido, tá com saudade dos filhos, mas naquele momento tá muito conectada com aquela experiência que ela tá vivendo ali, com o cuidado da mãe. E ela não se dá conta também que ela quer estar ali. Ela fala que ela tem que ficar porque não tem outra pessoa para cuidar, por quê? E ela começa a não se sentir compreendida. Ela começa a não se sentir apoiada. Marido cobrando e ela já num momento difícil, e ela começa a falar, olha, eu tô num momento difícil, você ainda vem jogar isso na minha cara, e você não sei o que, as crianças já são grandes, e eu não tô ficando aqui para sempre, e começa a haver ali um grande conflito no casamento. O homem começa a se sentir abandonado, como se ele tivesse sido trocado, não é isso com uma clareza, ele não tem essa clareza toda, mas ele fica irritado com a situação, ele tem raiva da situação, mas no fundo, quando a gente trabalha, a sensação desse homem eu estou me sentindo abandonado, ela foi embora, eu não tenho importância na vida dela. E a mulher do lado de lá está se sentindo rejeitada, não aceita, não apoiada, não vista. Para ela é uma situação grave, um momento muito duro, muito difícil, e ela gostaria de ter o apoio incondicional do marido, e não tem. E aí ela tá com raiva do marido. Então, nesse momento, a raiva vem num sentimento de abandono e vem num sentimento de rejeição, por exemplo. Então, não é tão claro saber qual é a ferida. Nós precisamos olhar um pouco mais, de forma mais profunda para saber qual é a ferida e para a gente poder cuidar dessa ferida.
E esse casal, então, eles seguem nesse conflito e a esposa fica mais um determinado tempo, a irmã chega e agora dali a irmã vai ficar 2 ou 3 meses seguidos com a mãe e essa mulher retorna para casa. Só que tantas coisas aconteceram ali nesse conflito que o marido já tá com tanta raiva que ele já colocou como defesa que ele quer separar. Porque isso acontece muito comumente, quando a dor vem muito grande e a gente não olha para ela para compreender que dor é essa, para poder cuidar dessa dor, cada um cuidar de si, essa dor vira uma atitude de defesa. Então o marido já botou que quer separar, já falaram isso no telefone, a mulher já chega em casa se sentindo muito mal, porque para ela é um momento muito duro, que não foi apoiada, que não foi aceita, que não foi vista. Então ela já chega com muita raiva do marido também. E os dois começam então a dizer que querem separar. E imagina que esse casal escolhe junto fazer uma terapia antes, né? Cada um busca ajuda. E imagina que esse homem na terapia descobre que no fundo, como eu falei aqui já, ele estava se sentindo abandonado, ele estava se sentindo excluído da vida dela. Porque ele traz situações para assim, eu fui no primeiro fim de semana, depois ela nunca mais me pediu para ir. E a mulher, naquele momento, ele não consegue enxergar que a mulher naquele momento estava com a cabeça tão voltada para o cuidado com a mãe, para o que ela estava, pro medo que ela estava de perder a mãe, que ela não estava conseguindo se conectar. E isso não significa que ela não goste mais do marido, que ela não se preocupe, que ele não seja importante ou que os filhos não sejam importantes. E essa mulher lá na terapia dela descobre que ela estava querendo separar porque o marido dela não compreendia, não apoiava ela. Era um momento muito duro. E aí, na terapia, ela começa a integrar os dois lados e começa a ver que o marido também tinha as dores dele. Então, o que na verdade os dois queriam, o marido queria se sentir importante na vida da esposa, apesar do momento difícil de dor que ela estava passando, e a mulher queria se sentir compreendida, apoiada, apesar dela ter se distanciado da família dela, que ela construiu com esse marido, por um problema na sua família de origem. Então, o que os dois queriam era se sentir apoiados e vistos, cada um à sua maneira, vivendo seu próprio conflito.